Boa noite, irmãos. Graça e paz. Amém? Não estava desviado, viu, irmãos? Nem morri. Estávamos servindo ao Senhor, ficamos alguns domingos, né? Alguns irmãos não viram, relataram a nossa falta. Ficamos com saudade da igreja também. Mas tivemos o privilégio de servir ao Senhor e poder desafiar outros jovens de outras igrejas a também amarem e servirem ao Senhor. Pudemos falar um pouquinho de expedição também, numa igreja ali em Ilha Comprida. Privilégio de poder chamar mais e mais igrejas, não só a nossa, para proclamar as verdades do Senhor. Afinal de contas, a seara ela é, e os trabalhadores são, por isso, rogai ao Senhor da seara. Espero que o celular de vocês esteja despertando, né, irmãos? 9h38 da manhã, hein? Joia. Irmãos, nosso tema, Páscoa aos últimos momentos, a gente vai caminhar preparando o seu coração, preparando o seu coração e o meu coração para a Páscoa. É interessante que em toda a Escritura, sempre que ia acontecer alguma coisa, o povo tinha um preparo antes. Tudo, vamos entrar na Terra Prometida, tinha um preparo psicológico, emocional, espiritual, para que quando chegasse aquele momento, o povo estivesse preparado. Então, eu acho que é interessante também, em todo ano, a gente se preparar para a Páscoa, para um momento que não tem nada a ver com o coelhinho da Páscoa, com um chocolate, com tudo isso que o mundo diz, mas, pelo contrário, nós que conhecemos a verdadeira Páscoa, possamos estar com o coração preparado para isso. E o Jonas falou semana passada, se você, irmão, não assistiu a pregação, se você não conseguiu anotar tudo, está na internet, vá lá, ouça de novo, uma pregação muito abençoada do pastor Jonas, que eu não estive aqui, mas eu ouvi, e ali está o cerne, irmão, do cristianismo, o pão e o vinho, né? Interessante que ali está o suprassumo daquilo que nós, como crentes, precisamos acreditar. Se você não entende ali o significado da ceia, você não entende mais nada de cristianismo. Então, eu convido você a ouvir de novo, meditar, porque tudo que a gente vai falar de Páscoa, ali foi um resumo do que Cristo preparou e se ressignificou o verdadeiro sentido da Páscoa. Aquilo que nós temos que pregar para os nossos filhos, para os nossos vizinhos, para nós mesmos. Essa verdade que muda toda a sua vida, muda o seu casamento, tem que mudar a sua criação dos seus filhos, tem que mudar o seu trabalho, tem que mudar tudo a sua vida. E se não muda, porque talvez você não entendeu o verdadeiro significado da Páscoa. E hoje nós vamos caminhar, eu queria convidar você a abrir a sua Bíblia, a gente não vai projetar o texto, em Marcos capítulo 14, versículo de 1 a 9. Abre a sua Bíblia lá. Hoje a gente vai falar sobre o corpo ungido. Marcos 14, de 1 a 9. A versão que eu vou ler é a NAA, tá bom? Hoje eu estou com a Bíblia do pastor aqui, ó, que vocês me deram, ó. Sente o peso da palavra, ó. Pá, isso aqui é para... Isso é perigosa. Amém? Marcos capítulo 14, versículo de 1 a 9. Eu vou ler aqui, você acompanha na sua versão. Se você não está sem Bíblia, aí abre no celular. Na NAA, tá bom? Na minha versão diz o seguinte: 2 dias depois seria celebrada a Páscoa e a festa dos pães sem fermento. Os principais sacerdotes e os escribas procuravam uma forma de prender Jesus, a traição para matá-lo, pois diziam, não durante a festa, para que não haja tumulto entre o povo. Quando Jesus estava em Betânia, fazendo uma refeição na casa de Simão, o leproso, veio uma mulher trazendo um frasco feito de alabastro, com um perfume muito valioso, de nardo puro, e quebrando o frasco, derramou o perfume sobre a cabeça de Jesus. Alguns dos que estavam ali ficaram indignados e diziam entre si, por que esse desperdício de perfume? Este perfume poderia ter sido vendido por mais de 300 denários, para ser dado aos pobres, e murmuravam contra ela. Mas Jesus disse, deixem a mulher em paz, porque vocês estão incomodando, ela praticou uma boa ação para comigo, porque os pobres sempre com vocês, e quando quiserem podem fazer-lhes o bem, mas a mim vocês nem sempre terão. Ela fez o que pôde, ungiu meu corpo antecipadamente para a sepultura. Em verdade lhes digo,
que onde for pregado em todo o mundo o evangelho, também será contado o que ela fez para a memória dela. Vamos orar mais uma vez, irmãos? Abaixe sua cabeça. Pai querido, obrigado, Senhor, por essa noite. Obrigado pelo teu amor tão grande, Jesus. Pedimos que o Senhor fale aos nossos corações, que a sua palavra possa nos transformar, Pai. Que possamos sair daqui um pouco mais parecidos com Jesus, entendendo o teu propósito e o teu reino. É isso que pedimos e agradecemos em nome de Jesus. Amém. Queridos, esse texto de Marcos 14, de 1 em diante, ele começa falando 2 dias depois, no versículo 1, e no versículo 3 ele vai dizer quando estava em Betânia. A ordem cronológica ela não é perfeita aí, tá bom? Marcos e Mateus, essa história que você acabou de ler, riquíssima. Talvez você já leu, já ouviu essa história, mas quando eu fui estudar essa história, eu pude ver que Marcos, não à toa, ele destacou alguns elementos muito importantes relacionados à Páscoa. E, inclusive, a forma que ele escreve aqui, ele quer mostrar alguma coisa para a gente. Porque, na verdade, se você olhar mais ou menos a cronologia, né, sábado, na verdade, o Marcos 14:3, ele é antes de Marcos 14:1. Então, nem Marcos, nem Mateus escrevem na ordem cronológica. Mas interessante que ali ele chega em Betânia, aí depois ele vai entrar em Jerusalém. Então, ele está aqui em Betânia, imagina aqui, ó, Betânia. E aí tem um morro, né, um vale do Cedron, e aqui é Jerusalém, tá bom? Então ele desce e sobe. Aí ele está em Betânia, que na verdade é atrás do Monte das Oliveiras, e aí no outro dia ele vai entrar domingo, vai entrar montado no jumentinho, né? O povo vai lá, o domingo de Ramos, né? Que o pessoal joga, né? As plantinhas lá, a palmeira. E aí, na segunda-feira só, é que ele vai lá purificar o templo, dar chicotada lá, soltar os bichos todinhos. E aí, na terça-feira, ele está ensinando no templo e as pessoas estão conspirando contra ele. Então, depois, né? Na quarta-feira é quando Judas começa ali a se preparar para trair, o povo começa a querer, né? Os líderes começam a querer trair Jesus, matar ele. Na quinta-feira, a última ceia, e na sexta, a crucificação. Então, Marcos, de alguma forma, e Mateus querem mostrar para nós uma mensagem, não cronológica, mas de importância de pessoas que estão querendo matar Jesus, enquanto outras pessoas estão querendo adorar Jesus. Então, ele faz meio que, ele está como se fosse uma pregação mesmo, querendo trazer uma ênfase maior, como assim, o menos importante é o 14:1, de repente vai entrar coisa que é mais importante, que eu acho que merece destaque, entender um pouquinho sobre a Páscoa de Jesus. Então você vai olhar aí que Jesus está em Betânia. Eu gosto de mapa, não sei se você gosta de mapa, eu gosto muito de mapa. Depois que eu comecei a aprender os mapas da Bíblia, a minha mente mudou um pouco de entender as situações, as histórias. E quando eu tive a oportunidade de estar em Israel, você conseguir enxergar a distância das coisas, o tamanho do Mar da Galileia, você começa a enxergar mais ainda, fala, nossa, Jesus, era isso que ele estava vendo, era isso que ele atravessou quando ele estava no monte vendo. Então, isso dá um 3D para a gente, enxergar mais colorido as verdades da Escritura. Então, hoje, destacar essa história dessa mulher que unge o corpo de Jesus, o corpo ungido sem estar morto. Já pensou? É como você comprar um caixão para a sua casa e deixar lá na sua sala. Tinha um cara que ele criou uma estante que ela se transformava num caixão. Eu até mostrei para um pastor amigo, ele era marceneiro, eu falei, olha que legal. Era uma estante que você coloca na sua casa e daquela estante você consegue montar o seu caixão. Você desmonta tal e encaixa ali e vira o seu caixão. Aí a maioria das pessoas fala, ui, cruz credo, né? Mas Jesus está aqui, de alguma forma. Essa história é como se tivesse o caixão de Jesus e ele ainda vivo. É mais ou menos isso. Mas tem todo um significado. Mas vamos lá. Interessante, não é à toa, Jesus está ali em Betânia, fica próximo de Jerusalém, cerca de 3 quilômetros, ou seja, dá para ir em 15 minutos andando, meia hora, depende do... O Alex, cadê o Alex? Está aí? O Alex faz em 2 minutos correndo, né? Para ele não é nada isso aí. E é interessante que a palavra Betânia não é à toa. Essa cidade, ela significa casa dos pobres, casa dos aflitos, casa do necessitado. Imagine uma cidade que se chama lugar dos pobres, lugar dos necessitados, lugar dos carentes.
E Jesus está exatamente no lugar ali na casa, na comunidade, na vila das pessoas que eram tidas como pobres, né, necessitados, aflitos e carentes. E ali ele vai se hospedar, né, alguns dias, em qual ele vai para Jerusalém, ele volta. Então, ali também estava o que você conhece, né, Lázaro, onde morava Marta e Maria. E até hoje, se você for naquela região, tem ali um lugar que eu não sei falar em árabe, Al-Waziriyah, mais ou menos isso aí que eu falei. Que é exatamente o lugar lugar do Lázaro. Então, até hoje, um lugar que não é judeu, um lugar da Palestina, mas tem ali o que eles dizem, na teoria, não sei se é real, mas que é o lugar onde Lázaro ressuscitou. Sai para fora, Lázaro, ele sai daquela tumba ali, né? Então, isso foi ficando, e hoje tem-se como lugar onde Lázaro ressuscitou. Mas interessante que as pessoas iam até aquele lugar para ouvir, para ver Lázaro. Como é que é? Quem foi? Marta, é verdade que o seu irmão morreu e ressuscitou? E as pessoas iam para lá querendo saber dessa história. Então, o lugar de aflito necessitado, aonde Lázaro ressuscitou, o lugar onde as pessoas iam para ver um dos maiores testemunhos do poder de Jesus, a ponto das pessoas não quererem matar só Jesus, mas como também querer matar Lázaro. O tamanho era a raiva contra o que Cristo fez. Mas é interessante que nesse lugar aqui em Betânia, onde Jesus vem, se você olhar na sua Bíblia aí, né, quando Jesus estava em Betânia, fazendo uma refeição na casa de Simão leia na tua Bíblia aí, meu irmão. Simão leproso. Você sabe que leproso não pode ter comunhão com ninguém, não pode chamar ninguém para comer. Então, provavelmente, Simão era um cara que era ex-leproso, né, que Jesus provavelmente curou ele. E agora ele poderia estar chamando Jesus para a sua casa. Mas ficou, quem é o Simão? Lembra o Simão o leproso? Aquele que ninguém... É o Simão leproso, que já não era mais leproso, que agora poderia chamar Jesus para a sua casa para cear com ele. Então, além disso, você vai continuando vendo o texto, né? Versículo 3, né? Na casa de Simão leproso, e veio uma mulher. Por alguma razão, Marcos não revela quem é essa mulher, mas João, se você quiser depois olhar em João capítulo 12, vai nos mostrar que essa mulher é Maria. Então, simplesmente nessa casa, em Betânia, na cidade dos aflitos, dos pobres, dos necessitados, está sentado na mesa para comer com Jesus um ex-leproso, um ex-morto, e agora Maria. Então, ali mostra esse texto que essas pessoas que estavam sentadas ali na mesa de Jesus eram pessoas que eram pobres, aflitos, necessitados, mas transformados por Cristo, estavam à mesa com Ele. Queridos, essa história representa a minha história e a sua história. Nós somos leprosos de pecado, que Jesus nos curou, nós éramos mortos dos nossos delitos e pecados, e Deus nos trouxe a vida, e nós somos chamados a sermos adoradores de Cristo. Então, essa história reflete o que um cristão é. O cristão é um aflito, necessitado, mas que agora ele é transformado por Cristo. E nós vivemos em Betânia. Vivemos num lugar onde há pessoas necessitadas, aflitas, pessoas que ainda não têm Cristo. São as pessoas que estão à nossa volta. Então, esse texto tem algo a mostrar-nos também o que a nossa oração deve causar nas pessoas que estão à nossa volta. No seu vizinho, no seu parente, no seu amigo, no seu colega de trabalho, no seu colega de faculdade. E é interessante, continuando olhando o texto, olha aí, Marcos capítulo 14, versículo 13. Essa mulher veio trazendo um frasco feito de alabastro, com um perfume muito valioso. Então é interessante... o vaso feito de alabastro, e Marcos ele podia falar assim, aquela mulher trouxe um vaso, ou trouxe um perfume, mas não, ele vai dar de um vaso que ele era como se fosse uma pedra translúcida, transparente, que dava para, ao botar na luz, você conseguia ver os veios ali, uma pedra especial, que era moldada, feita e selada, algo bonito, algo valioso, mas que conseguia conservar o perfume que estava ali dentro. Não saía de jeito nenhum, era como se hoje fosse a vácuo, né? Hoje um Tupperware, vamos dizer assim, né? O melhor do que o Tupperware que existe, muito melhor que isso, né?
O formato, provavelmente, mais ou menos dessa forma, a gente não tem certeza, mas algo que... o importante não era nem tanto o formato dele, mas o que estava dentro desse material, o que ele vai dizer que era um perfume muito... Olha na sua Bíblia, meu irmão. Dentro daquele vaso bonito, chique, aquele invólucro blindado, fechado, ali que não saía o cheiro de jeito nenhum, que estava ali guardado, tinha algo muito precioso. Um perfume muito caro, muito valioso. E aí Marcos, não só isso, ele vai dizer qual é o perfume. Qual é? É um nardo puro. Irmãos, não sei porque Marcos falou isso, mas algo ele queria mostrar. O que aquela mulher estava oferecendo, carregando, não era um perfume valioso. Era um perfume valioso. O nardo, para vocês terem uma ideia, irmão, essa plantinha aí, era preciso pegar a raiz dele, secar aquela raiz, pilar ela e tirar com muito esforço uma pequena gotinha. Essa planta nasce no Himalaia, lá naquelas montanhas do Himalaia, que fica a cerca de 5.000 quilômetros de Jerusalém. Então, o que Marcos está dizendo? Olha, aquela mulher trouxe um perfume caro, valioso, raro, que teve que ser tirado com muita dificuldade. É caríssimo, imagine, naquela época não tinha Sedex, não tinha todas essas entregas que tem hoje. Então, a pessoa tinha que tirar aquilo a 5.000, pequenas gotinhas, juntar talvez um frasco de 50 ml, 70 ml era muito, trazer 5.000 quilômetros, não tinha carro, não tinha avião, não tinha nada, andando a pé, eu calculei para ver, botei lá no Waze, né, quanto tempo daria, andando lá da onde tinha até Jerusalém, dava 49 dias, isso é sem parar, tá? De manhã, à tarde, à noite, você andando sem parar, né? A pé, né? Então, você imagina assim, de alguma forma, o que aquela mulher tinha nas mãos era algo muito caro, algo muito valioso, era um item de luxo, caríssimo. Para você ter uma ideia, sabe aquele olhinho doTERRA? O olhinho doTERRA, não sei se você conhece, né, aquele óleo essencial, de nardo, hoje, que tem avião, que tem tudo, 5 ml dele custa R$ 455. 5 ml, aquele potinho do doTERRA. Se você quiser me dar de presente, eu aceito, brincadeira, irmão. Você imagina naquela época, embora ele vai falar que custa 300 denários, né? Mas era um perfume caríssimo, altíssimo padrão. Ele servia para uma pequena gota você colocar talvez no corpo. Imagine você usando um negócio daquele, né? Pinga uma gotinha aqui, aí pingava, você, né? Passava em todo lugar, aquele cheiro devia ficar fortíssimo. Poderia ser usado até na roupa, você pingava uma gotinha na roupa e o cheiro ia ficar exalando. Você poderia... usava só em ocasiões muito especiais. Alguns autores vão dizer que hoje, não uma tradução, trazendo direto para o real, mas o valor simbólico, o valor para a população, é como se fosse um perfume hoje de 30 a 60 mil reais. Não precisa pensar nesse valor, mas você imagina um perfume de 30 mil reais na sua casa, né? Quando é que você ia usar esse perfume, né? Chamar a família inteira, gente, vamos passar o perfume, né? Aí bota lá e todo mundo passa um pouquinho. Marcos está querendo revelar o que aquela mulher está trazendo ali naquela sala. Aquele vaso, queridos, não era qualquer um que tinha, e quando a pessoa tinha uma daquele vaso de alabastro com nardo puro, geralmente era uma herança familiar, algo que veio trazendo gerações, porque era muito raro e caro, como eu te falei. Talvez era uma reserva financeira, a pessoa tinha aquilo lá, deu ruim, não tal, ela vai e sacrifica aquele valor, pança da época, né? Então, aquilo ali era dizer assim, nossa, isso aqui é garantia que eu não vou passar fome, isso aqui é garantia que, se acontecer uma catástrofe, eu vendo isso aqui, vou ter um meio de vida para viver 1, 2, 3, 4, 5 anos, talvez, eu vendendo isso aqui vai ser algo que a gente tem que guardar aqui em casa e ser o nosso tesouro principal. Cuida, e se eu não usar na minha vida, quando eu morrer, eu passo para o meu filho, se meu filho não morrer, passa para o neto, é aquele coisa precioso, precisou uma emergência ali, usa aquilo lá. E é isso que Maria está trazendo ali aos pés de Jesus. E aí, o que Maria faz com esse vaso? O que ela faz?
Mas antes de jogar na cabeça dele, o que ela faz? Olha na sua Bíblia, meu irmão. Quebra. Tem uma tradução que fala abriu. Mas a tradução da palavra ali, que eu fui... Será que ele abriu? Porque tem alguns... Se você botar a imagem, Maria ungindo Jesus, você vai ver que ela está com um perfuminho que ela abre a tampa. Mas se você olhar, isso não tinha como abrir. Não é igual hoje que o perfume tem borrifador ou uma tampinha. Não, naquela época não tinha isso. A partir do momento que você tinha que quebrar bem a pontinha do gargalo para sair um pedacinho. Mas Maria, ela vai quebrar aquele vaso. A palavra ali quebrar é a ideia de despedaçar. Você lembra daquela história quando Jesus vai no Gadareno e ele quebrava correntes? A palavra é a mesma, sabe? O endemoniado quebrava correntes. A ideia é esmiuçar, de alguma forma ela quebrou que não tinha mais volta. Quando ela chega ali para Jesus, ela quebra aquele vaso a ponto de que não dá para reter mais nada. Eu tenho certeza que ela não quebrou assim na cabeça de Jesus, né? Mas ela quebrou de uma forma que aquele perfume vai descer, o texto vai dizer, né? Quebrando o frasco, derramou o perfume sobre a cabeça de Jesus. Provavelmente derramou aqueles 50 ml, 70 ml, não sei quando, e aquilo vai escorrendo. Mas interessante que quando você vai olhar outros textos, que nem João, por exemplo, vai dizer que Maria jogou nos pés de Jesus. Eu fiquei com dúvida também. Mateus e Marcos vão dizer que jogou na cabeça. E João fala que jogou nos pés e secava com os cabelos. Eu fiquei, quem será que está falando a verdade? E a gente sabe que a Bíblia, corretamente interpretada, ela nunca vai entrar em contradição. Quando a gente olha Marcos capítulo 14, 8, você vai entender que Jesus fala o meu corpo. Então, ou seja, não foi só a cabeça, não foi só os pés, aquele perfume correu o corpo inteiro de Jesus. A diferença é que, de alguma forma, Mateus e Marcos querem mostrar que Jesus é um rei ungido, porque o ato de jogar um óleo ou alguma coisa especial na cabeça era o ato de ungir alguém como rei, como sacerdote, alguém muito importante. Então, Mateus e Marcos querem mostrar Jesus como ungido, o rei, o Salvador, o maior de todos. E enquanto isso, João quer da mesma história mostrar que Maria se colocou como serva, reconhecendo o senhorio de Cristo ali humildemente. Era muito raro uma mulher judia mostrar os cabelos, e aquele fato de humilhar-se, de deitar ali e secar os pés de Jesus. Então o perfume, na verdade, ungiu todo o corpo de Jesus. De alguma forma aquilo tudo passou, foi descendo, né? E aí ela vai passar nos pés de Jesus. Então, a Bíblia é corretamente interpretada, agora você pode entender que é a mesma história. Maria começa, joga aqui, escorre e vai secar os pés de Jesus. Porque, na verdade, irmãos, quando a gente entende que Jesus é rei, quando a gente entende que Jesus é todo-poderoso, nós vamos entender que nós somos humildes servos, nem dignos de tocar os seus pés. E é interessante, quando a gente olha João 12:3, vai dizer que a casa, não está nesse texto de Marcos, mas vai dizer que a casa toda ficou perfumada. O cheiro passou por todo lugar, porque ela usou todo o perfume. Tudo que ela tinha, ela não pegou uma gotinha, peraí, vou ungir Jesus. Plim! Pá, quebra o vaso e usa tudo. Unge e se humilha. Dá tudo que ela tem e ela não é nada. Essa é a figura de Maria. Mas aí quando você olha na sua Bíblia, versículo 4, alguns dos que estavam ali ficaram indignados entre si e diziam entre si, para que esse desperdício de perfume? Este perfume poderia ter sido vendido por mais de 300 denários e dado aos pobres, e murmuravam contra ela. A palavra aqui, desperdício, é porque ela destruiu, porque ela usou inutilmente. Ô mulher, que você destruiu esse perfume. Não sei quantos aqui gostam de Mr. Beast. Já viram Mr. Beast? É o maior youtuber do mundo. Ele faz uns vídeos muito legais, outros nem tanto. Aí teve uma época que ele começou a ostentar. Foi quando eu parei de gostar dele. Pegou um grande canyon lá nos Estados Unidos, eu acho. E pegou um carro ou um trem, não lembro. E queria ver como era filmar um trem
caindo lá embaixo. Eu acho que ele nem fez mais isso, acho que ele recebeu tanta crítica que ele parou. E eu fiquei olhando, que dó. Um trem lindo, maravilhoso, acho que depois era um carro, e corria assim, e despedaçava, explodia lá embaixo, explodia, acabou. O que os discípulos estão dizendo é isso. Que desperdício. Igual um cara que enterrou um Cadillac, né, no quintal da casa dele. Que desperdício. E é interessante que o texto vai dizer que eles começavam a murmurar entre si, mas no final eles estão repreendendo aquela mulher. Eles não só reclamaram, ai, essa mulher está... Nossa... A ponto que o texto vai dizer que eles brigavam com ela, que a palavra murmuravam contra ela é a ideia de uma demonstração com rigor, é a ideia de criticar, de bramar, repreendê-la severamente. Os homens estavam ali brigando com ela. Ô mulher! Então não só pensaram, mas como falaram. E aí é interessante que Marcos vai dizer alguns homens, alguns do que estavam ali. Mateus, já menos sensível, vai dizer alguns discípulos. E João, irmãos, vai falar Judas. Você lá, João vai falar, Judas, aquele que traiu Jesus. Já entrega quem foi que falou isso. É interessante essa revelação de João, entregando, né? Caguetando o Judas, porque mostra o coração do Judas. Não é revelado aqui nesse texto de Marcos, mas lá em João capítulo 2, versículo 6, vai dizer assim, ele disse isso, Judas, não porque se preocupava com os pobres, mas porque era ladrão. Judas não estava preocupado, poderia ter pegado esse perfume e ter muito dinheiro para ajudar muitos pobres. Não, a preocupação dele era porque ele era um ladrão, porque ele roubava aquilo que era para ser direcionado para o Senhor. Judas roubava aquilo que era para ser direcionado para o Senhor e para a obra dele. Judas fazia isso, roubava aquilo que era para ser direcionado para o Senhor e para a obra dele. Será que nós temos sido Judas às vezes? Às vezes a gente tem pegado aquilo que é para ser direcionado para o Senhor e para a obra dele? A verdade, irmãos, é que os discípulos, eles calcularam o valor do perfume, e aquela mulher calculou o valor de Jesus. Os discípulos estavam pensando no valor. Quando eu falei 30 mil reais um perfume, eu tenho certeza que já fez várias contas do que poderia comprar com 30 mil reais. Os discípulos pensaram em valor financeiro, pensaram em moedas, pensaram em lucro. Se eu botasse 30 mil na poupança, eu teria 300 reais por mês, então, e a gente... Mas aquela mulher, ela calculou o valor de Jesus para ela, não importava se custava 1 denário, 50 denários, 300 ou 1.000 denários, para ela não importava o valor. Era algo raro, caro, era algo que estava guardado na família dela, mas para ela não importava, que para ela o que valia era o valor de quem era Jesus. E aí Jesus, versículo 7, olha na sua Bíblia, ele vai dizer, porque os pobres sempre estarão com vocês. Na verdade, Jesus não estava dizendo para eles não ajudarem os pobres, mas estava dizendo que tudo tem seu tempo certo. Mas olha que interessante, no finalzinho do versículo 6, deixem a mulher em paz, porque vocês estão incomodando, ela praticou uma boa ação para comigo. Ela praticou uma boa ação para comigo. Essa palavra boa ação, como eu falo, irmãos, quando a gente pega um texto e começa a cavocar ele, começar a entender por que Marcos usou essa palavra boa ação, e aí eu vou começar a olhar no original, o que os autores falam, eu falo, nossa, começa a abrir meus olhos, talvez coisas que quem leu Marcos na época entendeu, mas nós, brasileiros, com a tradução para o português, não entendemos tanto. Mas quando Jesus diz que ela praticou uma boa ação, essa palavra boa ação, não é só uma coisa legal. Ela praticou uma coisa legal. Ela praticou uma boa. Não era ruim, não era média, era boa. Ou então no boa no sentido assim, ela não praticou uma maçã má, né? Mas é uma coisa boa. Não era ruim, era bom. Era legal, positivo. Não, a palavra que ele diz aí é a ideia de algo nobre. Ela praticou algo muito belo, algo muito nobre, honroso, excelente, digno de admiração como uma escultura. Ela praticou algo maravilhoso, uma obra-prima.
Não importuneis ela, porque ela praticou uma obra-prima. E a palavra que ele diz, uma boa obra, é interessante que a palavra obra tem a ver com trabalho, ação realizada. Aquela mulher, ela não só fala que ela ama Jesus, ela realiza boas obras. Sabe por quê? Às vezes a gente vem aqui louvar o Senhor, entrego tudo, Senhor, meus sonhos, abro mão dos meus sonhos, Senhor, eu te amo acima de tudo, Senhor, a gente fala muita coisa sobre Jesus, a gente diz, te amo Jesus, Jesus, você é tudo que eu tenho. Mas às vezes, é só da boca para fora. Essa mulher, ela pratica uma boa ação, algo honroso, digno, que ela bota em prática, não só em palavras, não só de chegar para a esposa, eu te amo, mas a pessoa vai lá e bate na esposa todo dia. Não adianta você falar. O marido precisa mostrar com ações. Não adianta um pai falar que ama o filho, se não está nem aí, não cuida do filho, deixa o filho largado e deixa ele crescer sozinho. Não, tem que mostrar com ações, é a mesma coisa. E Jesus vai, olha, o que essa mulher fez, ela não, além de ser uma obra-prima, é algo prático que ela mostrou, ela botou em prática aquilo que ela disse. E nós, crentes, precisamos começar a aprender a colocar em prática aquilo que nós cantamos, aquilo que nós falamos, aquilo que nós oramos para o Senhor. Jesus é tudo para você? Você ama Jesus de todo o seu coração? Você deu tudo para Ele realmente? Tudo que eu tenho, Senhor, é teu. É interessante, irmãos, não sei se você ouviu essa história aqui. Cecília Gimenez, uma mulher que trabalhava numa igreja na Espanha, e ela viu que estava meio apagando a imagem, e ela tentou refazer a imagem. E aquilo lá chamava-se Ele Homem, S Homo, e traduziram por ele macaco, né? Depois parecia mais um macaco do que um homem. E para muitas pessoas foi um desperdício. Aquela mulher, numa boa intenção, em querer, ela trabalhava, limpava ali e tal, ela quis reformar a imagem, aquela senhora, e para muitos foi um desperdício, porque, nossa, ela estragou a obra de Elias Garcia Martinez. Não sei quem é, mas também... Acontece que ficou famosa essa obra, conhecida como um desenho, Jesus Besta, ou a pior restauração da história. Ficou tão famosa essa arte que ela fez, que começou em pouco tempo, mais de 160 mil pessoas foram visitar aquela igreja, ali na Espanha. Então, o que para muitos foi um desperdício, o resultado daquilo gerou curiosidade nas pessoas que foram visitar aquela igrejinha ali em Borja, na Espanha. Parece que é mais ou menos isso. Para os discípulos, o que aquela mulher fez, ela estragou, ela jogou fora. A intenção do coração dela era pura e verdadeira diante de Jesus, mas para os discípulos foi só o desperdício. Para os discípulos aquilo não valeu nada. Mas para Jesus, aquilo foi precioso. Eu lembro que o Natan conta para a gente, ele conta quando ele vem aqui, né? Aqueles desenhos de geladeira que as filhas fazem. Você olha o desenho de uma geladeira de uma criança, você fala, meu Deus, criança desenha ruim, né? Mas para o pai e para a mãe, é o desenho mais lindo do mundo. E é isso, Jesus enxerga naquilo a verdadeira adoração. O verdadeiro, Jesus ele enxerga, não é o valor de 300, de 500, de 1.000, ele enxerga a preciosidade do coração daquela mulher, da adoração, de entender quem Jesus era e aquilo que Jesus iria passar. Tanto que no versículo 8, olha aí no versículo 8, ele diz, ela fez o que pôde. Ela fez o que pôde. Ela fez o melhor. Ela fez o melhor que tinha dela. Talvez para você, 300 denários era importante para ajudar os pobres e tal. Para o outro, talvez para o outro, 300 era pouco. Para o outro, 300 ele nunca conseguiria dar. Ele não tinha um vaso daquele para dar. Então, o padrão, meus irmãos, não é o vaso. O padrão é o que ela pôde fazer. O padrão que Deus quer da sua vida é o que você pode fazer. O que Jesus não vai exigir de mim, de vocês, meus irmãos, algo impossível. Mas Jesus, ele quer de nós uma devoção completa com aquilo que nós temos em nossas mãos. Deus quer usar você com seus dons, talentos, com aquilo que você tem.
Ele quer, assim como daquela mulher houve um ato sacrificial, amoroso e sem cálculo, é isso que Jesus quer de você e quer de mim. Jesus quer de nós sacrifícios com amor e sem cálculo. E talvez muitos vão comparar, o que aquele cara faz, o que o outro faz, eu faço melhor. Eu faço, aquele lá faz melhor, aquele faz mais que eu. Não é isso. Jesus não está comparando o que você faz com o outro, com quem faz o quê. Jesus está querendo olhar para o seu coração e ver se o que você faz para Deus, se o que você faz com o seu corpo, com os seus bens, com os seus recursos, com os seus dons, com o seu talento, com o seu tempo, é aquilo que é precioso para você. William Barclay vai dizer, a vida não é julgada por aquilo que não podemos fazer, mas pelo que fizemos com as oportunidades que tivemos. Jesus vai dar oportunidades para você servir, para você adorá-lo. Jesus vai dar momentos para você colocar aqui os seus recursos, colocar o seu tempo, a sua atenção, o seu olhar, o seu coração. A questão é o que você faz com essas oportunidades. Não para ficar olhando para o outro. Porque, queridos, a oportunidade de servir Jesus não duram para sempre. E ele vai terminar dizendo no versículo 8, que aquela mulher, ela ungiu o corpo de Jesus antecipadamente. Aquela mulher ainda nem andava tanto com Jesus como os discípulos, mas ela, de alguma forma, ela entendia o processo que Jesus ia passar. Alguns autores vão dizer que ela sabia que Jesus ia morrer, alguns diziam que ela tinha uma ideia que Jesus ia morrer, outros dizem que ela não sabia que Jesus ia morrer. Mas é interessante, a gente não pode entender realmente se aquela mulher compreendeu que Jesus, que o que ela estava fazendo realmente era assim, daqui a uma semana Jesus vai morrer. Provavelmente não, mas o resultado da adoração, do culto verdadeiro a Jesus, oferecendo algo puro, o melhor que ela tinha, ela participou da obra que Cristo iria fazer. Quando nós colocamos nosso coração na verdadeira intenção de amar Jesus sobre todas as coisas, meu irmão, a gente participa daquilo que Cristo está fazendo, mesmo que a gente não entenda. Quando você se coloca para servir a Deus, você não sabe o resultado disso, você não sabe o dia de amanhã, mas quando você faz isso de coração íntegro, você vai participar daquilo que Jesus está fazendo na terra. E essa obra de arte de Maria, ela tem um valor extraordinário, porque é o começo da semana que começaria, ela dá o start da semana de Jesus. Um sábado anterior, ela vai dar o start de preparar, ungir o corpo de Cristo antes dele morrer, porque geralmente o que acontecia, o judeu, ele quando alguém morria, ele passava em panos e jogava aquele óleo aromático por causa do cheiro, por causa de várias coisas, ungia o corpo para mostrar honra para várias coisas, e ela está ali como se fosse comprando o caixão antes da hora, mas Jesus enxerga pela fé na vida daquela mulher, que o que ela fez, pela fé, ela estava reconhecendo aquilo que viria, mesmo que ela não entendesse muito bem. Mesmo, meus irmãos, como se ela enxergasse uma sombra. Na verdade, meus irmãos, tudo o que acontece, de Gênesis capítulo 3, Adão e Eva ali expulsos do paraíso, aí vem Caim e Abel, aí vem Abraão, Isaac, Jacó, as 12 tribos, o povo vai preso no Egito, vem Saul, todos os reis, os profetas, nenhum deles viu completamente. Todos eles, como essa mulher, miravam naquilo que iria acontecer, e pela fé alcançaram grandes coisas, como está em Hebreus capítulo 11. Mas o que aquela mulher fez apontava para a morte iminente de Cristo. Então, ela é como se fosse uma das primeiras pessoas que apontaram para a morte iminente de Cristo, dos que estavam ali. Nem os discípulos entenderam, nem aqueles homens que caminharam com Cristo 3 anos não entenderam isso, mas aquela mulher, de alguma forma, com um ato de ungir o corpo de Jesus. Porque provavelmente, irmãos, quando Jesus morreu, você sabe, teve que descer rápido da cruz, porque o sol já se punha, já ia entrar na sexta-feira, no sábado, e aí tinha que tirar rápido o corpo de Jesus, não ia dar tempo de colocar, só enrolaram ele num pano, não ia dar tempo de ungir, como eles faziam, tanto que a mulher vai fazer isso no domingo de manhã, e Jesus já tinha ressuscitado. Não dava tempo de fazer isso. Então aquela mulher, ela prepara antecipadamente o funeral de Jesus. E aí vai entrar o finalzinho do versículo 9. Em verdade lhe digo, onde for pregado em todo o mundo o evangelho, também será contado o que ela fez por memória dela. Aquela ação daquela mulher, de amor de Jesus sobre todas as coisas,
foi tão magnífico, e o que Jesus diz é que hoje está aqui em Marcos, escrito o que aquela mulher fez. Marcos nem se importa muito de falar que é Maria. Mateus também não, porque o importante não é se é Maria, se é Joana, se é o seu nome, se é o Rafael, se é você. Porque o importante, irmãos, não é o nosso nome, o importante é Cristo. O importante aqui não é Maria, o importante é quem é Cristo para ela. O importante não é você, você não é o centro da história. Nós não somos o centro da história, Jesus é. Ele que é tudo. O nome dele tem que ser glorificado. O nosso nome não precisa aparecer. Talvez uns saibam, outros não. Mas pequenas ações que você faz para Jesus, em amor a Ele, de adoração sincera e verdadeira, entregando tudo que você tem, podem ecoar para a eternidade. E hoje nós estamos lendo a história de uma mulher que pregou o Evangelho, usando todos os recursos que ela tinha. Jesus vai morrer, mas eu sei que Ele vai ressuscitar. E vai reinar sobre todos. E é interessante, só mais um adendo, irmãos. No versículo 9, Jesus fala em que lugar seria pregado o Evangelho. No capítulo 9, Jesus já sabia em qual lugar seria pregado o Evangelho. Aonde? No mundo todo. Jesus já sabia. Jesus não tinha, vocês entenderam, irmãos? Jesus não tinha ainda, Jesus estava sendo preparado para a morte. Ele estava sendo ungido ainda até aquela semana difícil. Ele iria morrer, ressuscitar, passar 40 dias, levado aos céus, depois ia ter que confiar nos discípulos para propagar o cristianismo, mas Jesus já sabia que o evangelho que aquela mulher estava apontando, que ele iria morrer, seria pregado em todo mundo. Então hoje nós estamos cumprindo isso. Que magnífico! Esse livro aqui é mais atual do que o jornal que vai sair amanhã. Porque ele é divino. E nós temos que ler isso como a palavra de Deus, irmãos. Eu queria só trazer algumas aplicações, olhando para essa história, não de Maria, mas a história de uma mulher que entregou tudo. Talvez podemos pensar hoje como o dia da mulher. Você, mulher, o que você tem entregado para Deus? Homens também. Nós, homens, o que nós temos entregado para Deus? E eu queria trazer aqui breve reflexões. A primeira reflexão que a gente vai trazer, que a nossa maior alegria deve ser sentar à mesa de Cristo e desfrutar da sua intimidade e adorá-lo. Aquela mulher, antes de oferecer para Cristo, ela foi transformada por Cristo, assim como você foi transformado por Cristo. E a nossa maior alegria é ter intimidade com Ele. Antes de fazer qualquer coisa por Cristo, nós não podemos fazer nada. Nada que nós possamos dar para Ele que Ele não tenha nos dado antes. Então, o cristão, em primeiro lugar, nós temos que viver essa intimidade com Ele, sentar à mesa, sabendo, Cristo me transformou, eu sou de Betânia, eu sou do lar dos aflitos, dos perdidos, dos carentes, dos que não têm nada, eu não mereço nada, mas hoje eu posso sentar na mesa de Jesus, e eu posso adorar Ele com tudo que eu tenho para adorar Ele. Servir a Cristo começa primeiramente com intimidade. Eu não poderia falar de servir a Deus se você não tem uma intimidade profunda com Ele. Agora eu pergunto, quão grato você é a Jesus pelo que Ele te transformou, da onde Ele te tirou? Quais são as suas expectativas ao sentar na mesa com Cristo, da intimidade com Ele? O quanto você tem arrumado a sua casa para que Cristo possa chegar todos os dias, tomar um café com você, almoçar com você, fazer parte do seu lar? Como é a intimidade de Cristo com você no seu lar? Segunda aplicação, queridos, olhando para essa história da mulher que quebra um vaso de alabastro e solta todo o perfume e unge Jesus, reconhecendo que Ele é rei, que ela é uma serva, despertando o aroma ali naquele lugar, mostrando a diversidade por alguns que não concordaram, mas que ela fez uma boa obra, uma obra-prima que todos podiam ver, e uma obra de fé apontando para Cristo. A segunda coisa é que o Evangelho, ele nasce de uma revelação do valor de quem é Cristo. Querido, quem é Cristo para você? Ele é Rei, Senhor, ou Ele é um gênio da lâmpada que está para servir você e atender os seus pedidos? Quem é Cristo para você? Cristo é algo valioso ou Cristo é tudo para você? Cristo é valioso como um perfume valioso, ou talvez Ele seja tudo que você tem, toda a confiança que você tem.
Se você olhar ali no texto de Mateus 13:44, ele vai exemplificar o que significa tudo. Tudo significa, irmãos, que o reino dos céus é como um tesouro escondido num campo. Certo homem encontra aquele tesouro, ele esconde de novo, então cheio de alegria, ele vendeu tudo. Aquele homem vendeu tudo. Vendeu a casa, vendeu a roupa, vendeu o gato, vendeu o papagaio, vendeu tudo que ele tinha. E comprou aquele terreno. Por que ele fez isso? Porque ele sabia que o tesouro que estava ali valia muito mais do que tudo que ele tinha. É isso que Cristo tem que valer para nós. Cristo tem que valer para você tudo. Não tem que valer isso, não tem que valer isso, ele tem que valer tudo. Queridos, se Cristo não é tudo para você, Spurgeon vai dizer então que ele não é nada. Spurgeon diz, se Cristo não é tudo, então ele não é nada. Tozer vai dizer, o homem natural não vê nada de atraente em Cristo, mas quando Deus abre os olhos, Cristo se torna irresistivelmente precioso. O que é Cristo para você? Se Cristo é tudo para você, então logo eu preciso fazer o quê? Entregar tudo. Se Cristo é tudo, logo eu preciso fazer o quê? Entregar tudo. Tem gente que acha que o dízimo é do Senhor. Não é, irmãos. O dízimo não é do Senhor. Tudo que você tem é do Senhor. Os 90% então fica à vontade, gasta com o que você quiser. O seu tempo é seu, faz o que você quiser. Veio domingo na igreja, bateu o cartão domingo à noite, tá beleza. O resto é seu. Irmãos, se Cristo não é tudo, logicamente você não vai querer dar tudo. Quais são os vasos de alabastro, meus irmãos, que você tem segurado para si? Quais são as coisas preciosas que você tem que guardar e falar assim, eu quero dar para o Senhor, mas eu vou dar só uma gotinha. Senhor, eu estou dando, olha aqui, Senhor, eu estou dando uma gotinha do meu perfume caríssimo. Se você calcular em 50 ml vezes 30 mil reais, uma gota deve valer, talvez, sei lá, 500 reais. Não é valor, mas é uma parte. Quando a gente dá dízimo e oferta, irmãos, pensando em partes, pensando em números. É o dízimo do bruto ou do líquido? Eu posso descontar o INSS do dízimo? Aí começa a calcular para ver, Senhor, no mínimo que eu consigo, não é isso. A questão é o seu coração, meu irmão. O que é o vaso de alabastro que você está segurando? Talvez sejam os seus recursos financeiros, que você adora tanto, fala, Senhor, eu dou tudo para você, mas os meus recursos financeiros, não. É meu. Os 90%, ou talvez os 100%, ou sei lá quanto, é meu, eu faço o que eu quiser, é para mim, só para mim. Porque Cristo não é tudo para você. Talvez seus bens materiais, seu carro, sua casa, você não usa para o Senhor. Você usa para você. Você guarda com preciosidade. Não, isso aqui é meu, isso que Deus me deu. Eu consegui com o meu suor. Então, Cristo não é tudo para você. Talvez o seu emprego é o seu vaso de alabastro, que você não entrega o seu emprego. Senhor, meu emprego está nas tuas mãos. É o Senhor que me deu, o Senhor tira se eu quiser. E eu aqui sou um servo, sou um missionário. Eu estou aqui para adorar e servir ao Senhor no meu emprego. E talvez ser mandado embora se meu chefe mandar eu fazer uma coisa que não convém, na qual eu vou ter que vender a minha integridade. Talvez que o seu vaso de alabastro é o seu tempo. Afinal de contas, eu trabalho tanto, por que eu tenho que dar tempo para o Senhor? Por que eu tenho que dar tempo para o irmão, para visitar, para fazer isso? O meu tempo é precioso, eu ando muito cansado, então o meu tempo custa caro. Eu não posso usar o meu tempo para o Senhor para servir a Ele. O meu sábado de manhã, o meu sábado à tarde, minha quarta-feira à noite, é o meu tempo. E eu não dou o meu vaso de alabastro, não quebro. Talvez eu dou gotinhas, mas quebrar não. Dá tudo não. Talvez o seu vaso de alabastro seja seu conforto. Você vive a sua vida procurando conforto. Boas férias, tudo de bom na sua casa, tudo maravilhoso, o melhor sofá, a melhor televisão, o melhor tênis, tudo que vai te causar conforto. O melhor banco, o melhor tudo. Você não está disposto a abrir nada, a compartilhar para que o nome de Cristo seja conhecido, para adorá-lo e servi-lo. E agora, queridos, talvez seu vaso de alabastro, esse aqui só serve para uma parte de vocês. São os seus filhos. Vou falar uma coisa que eu ouvi, não sei se é o pensamento de alguém aqui da igreja, mas de alguém que eu conheço, que não é da igreja, que me falou.
Quando eu estava no campo, ele falava assim, eu acho muito bonito, eu acho muito lindo, mas os meus filhos, eu não quero que vão para o campo missionário. Os meus filhos são meus. Eu crio eles para ter valor. Eu quero que meus filhos cresçam, eu quero que eles tenham um bom emprego, eu quero que eles ganhem muito, eu quero que eles sejam felizes, tenham um ótimo casamento, ótima paz, eu quero que meus filhos sejam um vaso de alabastro para que eles possam dar melhor oportunidade para os meus netos, e assim vai. Querido, não segura aquilo que você não pode reter. Eu estava lendo sobre os Mormons, sabe aqueles carinhas que andam de camiseta branca, com a plaquinha escrito Elder? Já viram, né? 2 carinhas que andam junto, camisa branquinha. Nunca viram, irmãos? Já viram? Jovens de 18 a 25 anos, em todo o mundo, que doam 2 anos da sua vida pela causa missionária. Não são obrigados, mas eles têm uma expectativa familiar. E sabe como é que é? Eles fazem 18 anos, ou a época que é para ir, e eles recebem uma carta do Supremo Tribunal Federal, não, do Supremo, do concílio deles lá, sei lá como é que chama. E eles recebem aquela carta, eles não sabem para onde eles vão. E aí vem lá, o cara está lá na Mongólia, está lá nos Estados Unidos, e ele vai abrir a carta, ele chama todo mundo, os vizinhos, o parente, fala, vou abrir a minha carta, e todo mundo chega lá, ele abre a carta, vou para o Brasil, vou ter que aprender língua nova, vou ter que aprender a sambar, não, vou ter que aprender a estar lá com ele, vou ter que fazer isso, andar de bicicleta, pegar sol, me queimar, já viu que tem uns que são branquelos, né? Vou ter que fazer isso, e vou com alegria, e doa 2 anos da vida dele pela causa missionária. Que vergonha para nós, né, irmãos? Enquanto nós não queremos que nossos filhos sirvam. Quero que meu filho seja um vaso de alabastro precioso, e tenha segurança. Meus irmãos, meu sonho é que jovens dessa igreja, vocês sabem disso, eu falo desde o começo da expedição, era que pessoas dessa igreja pudessem doar 1 a 2 anos no campo missionário. Eu estou orando por isso ainda, Deus levantar pessoas daqui, não talvez para ser missionário por 10 anos, mas pelo menos doar 1 a 2 anos da sua vida de vocês, casados, mais idosos, mais novos, jovens, adolescentes, doassem 1 a 2 anos. Imagine que repercussão nós poderíamos fazer nos campos missionários. A gente sabe disso porque a gente viveu em Afuá, a gente sentiu falta disso. Mas a gente dá só uma gotinha, meu filho não. O estudo vai dizer, apenas uma vida, logo passará. Apenas o que foi feito para Cristo permanecerá. O Evangelho sempre enfrentará críticas pragmáticas, sempre pessoas vão falar. Eu lembro que a Júlia, nossa seminarista, eu não sei de quem, e eu espero que a pessoa não esteja aqui hoje, mas se tiver, serve para você também. Falaram para ela, Júlia, você vai largar uma faculdade federal para ir para o seminário, para servir, para entregar a vida para a obra? Menina, você não tem, né? Eu não sei o que falaram para ela direito, eu sei que criticaram ela. É muito mais importante você ir para uma federal e ser alguém e tal, do que ir para o seminário. Não estou menosprezando, irmão, se algum jovem vai, não é isso que eu estou falando. A questão é que ela foi criticada por crentes, porque ela entendeu do Senhor que era para ela se preparar para servir num campo mais difícil. E como é que um crente vai criticar isso? Se foi você, meu irmão, se arrepende, que você está errado. Que alegria que é um jovem falando, eu vou. E nós, como igreja, tem que falar, eu vou apoiar, vou orar, vou ofertar, e você vai, eu vou junto com você. Para qualquer jovem que se levante aqui, meu irmão. Mas vai receber críticas. Eu estou chegando ao fim já. Uma aplicação para mim e para você, irmão. Quem ama Jesus discerne o momento e a missão. Aquela mulher, ela antecipa ungir o corpo de Jesus. Ele fala, ela antecipou ungir meu corpo para a sepultura. Ela teve só aquele tempinho. Depois daquele dia, aquele momento, ela não conseguiria mais fazer isso. E a verdade é que nós, como discípulos de Cristo, nós que amamos profundamente a Cristo, irmãos, nós temos que ter uma sensibilidade espiritual para perceber o momento da missão. Nós temos que perceber, irmãos, o momento que o mundo está vivendo, que é agora o momento que a igreja tem que levantar e pregar o Evangelho, e ofertar, ir para missões, e fazer a obra, pregar o Evangelho em Jacareí, em São Paulo, até os confins da terra. O momento é agora. Nós precisamos discernir, irmãos, os tempos espirituais, e o tempo é agora. Nós precisamos perceber as oportunidades que Deus tem dado para essa igreja. Nós temos que responder, irmãos, rapidamente, não perder essa oportunidade, esse privilégio que temos. E hoje é o momento da nossa igreja se envolver na obra missionária, investir nossos recursos, nossos tempos, pessoas, bens em prol de proclamar Jesus, o Cordeiro que iria morrer, que morreu e ressuscitou. E por último, irmãos, o Evangelho se espalha por pessoas que fazem o que podem. Aquela mulher fez o que pode, ela fez tudo o que pôde.
ela fez tudo o que ela pôde. Jesus não diz que ela fez além do mais, ou que ela fez mais do que os outros, ela vai dizer o que ela fez, o que ela pôde. Eu quero perguntar para você, irmãos, o que você pode usar para o reino de Deus? O que você pode usar para proclamar que Cristo é o Cordeiro que morreu e ressuscitou o leão? O que você pode usar seus dons e talentos, seus recursos financeiros? Você pode usar suas oportunidades que você tem no trabalho, aqui na igreja, nos momentos evangelísticos? Ou o que você pode fazer? O que você pode fazer pela causa do Evangelho? E uma última frase de Jim Elliot, um homem que morreu no campo missionário, pregando para os índios Aucas. Ele vai dizer: não é tolo aquele que abre mão do que não pode reter, para ganhar aquilo que não pode perder. Não é tolo aquele que abre mão daquilo que ele não pode reter mesmo, para ganhar aquilo que ele não pode perder. Baixe a cabeça, irmão, quero orar pelas nossas vidas. Irmãos, algumas coisas que Jesus pede de nós. Pede que tenhamos intimidade com Ele, pede que nós o valorizemos acima de todas as coisas e entreguemos tudo a Ele. Mesmo que a gente enfrente críticas, oposição, mas Deus quer que a gente quebre nossos vasos de alabastro e derrame todo o perfume sobre ele. Qual é o seu vaso de alabastro? Quais as coisas que você tem guardado para si? Para a sua segurança? Para a sua aposentadoria? Para a sua felicidade? Para o seu conforto? Talvez Cristo está pedindo hoje para você abrir mão disso. Eu queria que você orasse agora entregando a Cristo. Faça uma oração ao Senhor Jesus. E pela fé, tenha uma atitude de entregar para Ele. Falar: Senhor, eu quero entregar mais meu tempo para Te servir. Senhor, eu quero entregar mais meus recursos. Eu quero apoiar mais a causa missionária. Senhor, eu quero entregar minha vida. Eu quero entregar minhas férias. Quero entregar meu emprego. Quero entregar meus filhos. Há uns 40 anos atrás, uma mãe fazia uma oração dessa que você pode estar fazendo hoje, quem é mãe, quem é pai, entregando um filho para o Senhor Jesus. Num culto como esse, desafiada a entregar aquilo que ela tinha de precioso. E ela entregou. Disse: Senhor, o filho que o Senhor quiser levar para a obra missionária, eu te dou. Porque não é tolo aquele que não retém o que não pode guardar para ganhar aquilo que não pode perder. E eu hoje sou prova de que o Senhor me enviou para o campo missionário, por causa de uma entrega da minha mãe. O que você pode entregar, meu irmão, para apontar Cristo como o Cordeiro de Deus? O que você tem que abrir mão hoje? Faça esse voto com Jesus. Eu quero orar por você, irmão. Você não precisa falar o que é. Mas se você entregou algo para Cristo hoje, eu queria que você levantasse sua mão num gesto de: Senhor, eu estou entregando alguma coisa para Jesus. Algo que Jesus está pedindo da minha vida hoje. Eu não preciso falar o que é. Eu queria que você levantasse sua mão para eu orar pela sua vida. Alguém fez essa oração hoje? Amém, meu irmão. Amém. 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 Amém lá atrás também. Amém. Quebrar o vaso por completo? Amém lá atrás também. Deus sabe o que é. Não é tolo aquele que abre mão do que não pode reter. Seu nome também seja mencionado. Ou a sua atitude, independente de você, mas de Jesus. Pai querido, obrigado por essa noite, ó Pai. O Senhor conhece cada coração. Quero pedir para esses irmãos que fizeram essa entrega, ó Deus. Tu sabes, ó Pai, que cada um aí com muito sacrifício teve que dizer: Senhor, isso aqui é teu. Isso aqui é tudo seu. Meu tempo é todo teu, meus recursos, a minha casa, o meu carro, a minha vida, o meu emprego, minha família, meus filhos, são todos teus. Pega, Senhor, faz o que o Senhor quiser. Que o seu nome seja glorificado.
Que essa atitude minha possa apontar para Cristo, morto e ressurreto, e que vivo está. Que dessa igreja, Pai, possam sair grandes obras em todo o mundo, para a honra e glória do Teu nome, Jesus. É isso que pedimos e agradecemos, em nome de Jesus, amém e amém.